Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Vamos juntos e unidos com um foco na lição 3 da terceira epístola de João, com a temática: o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor, mostrando o poder do amor ágape, ressaltando que o amor ágape é o bem maior a ser buscado, preservado e praticado, já que sem o amor ágape não existe discipulado. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, registre aí o seu feedback com seus comentários e ao final deixa aí o seu like ou o seu dislike. Suas interações são importantes, elas ajudam a impulsionar o vídeo para ele aparecer aí nas pesquisas e também nas sugestões de vídeos interessantes. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Vamos juntos e unidos, pois juntos e misturados vira bagunça. O texto áureo da lição bíblica de hoje está na terceira epístola do apóstolo João, no versículo 6. Que em presença da igreja testificam da tua caridade, que é o amor cristão em ação, aos quais se condizeres como é digno para com Deus, bem farás. Na verdade, aplicado, o pastor Alex de Mello, ele afirma que, como discípulo de Cristo, busquemos abundar em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e a indiferença. O texto de referência está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 4, no qual o apóstolo Paulo ele define o amor como sendo o caminho mais excelente a ser percorrido pelo cristão, bem como detalha as características altruístas do amor ágape, que, por ser incondicional, independe de as circunstâncias serem favoráveis ou não. A título de esclarecimento, me permita definir aqui os três principais termos gregos que são traduzidos para a língua portuguesa como amor. O primeiro termo é filio, que fala do amor evidenciado em família e que descreve um relacionamento com ajuda mútua, podendo também ser experimentado entre pessoas amigas. O segundo termo é o termo eros, ou o amor erótico, que é um amor reacional, estando mais ligado ao erotismo e à atração física entre as pessoas do sexo oposto. É um tipo de amor que impulsiona a pessoa a realizar os seus desejos pessoais sem se preocupar com o bem-estar do outro. Isto porque o eros, o amor erótico, é um tipo de amor hedonista, possessivo, circunstancial, vulnerável e temporário, com uma duração de no máximo 4 anos, podendo até ser patológico e se transformar em ódio quando não correspondido. O terceiro termo grego é ágape, que fala do amor incondicional, puro e perfeito, utilizado no contexto bíblico para traduzir o amor de Deus à humanidade, o amor de Jesus pela alma humana que o levou a se submeter e suportar a cruz. Por essa razão, o amor ágape é conhecido e reconhecido como sendo o amor de Deus. É o sentimento que houve em Cristo e que Paulo disse que deve haver em cada cristão genuíno para que ele possa amar como Cristo amou. É do amor ágape que os apóstolos João e Paulo se ocupam em seus escritos sagrados. Na primeira epístola, o apóstolo João foi categórico em dizer que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor em sua essência. João ele foi além e disse: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. É importante frisar que o termo caridade, encontrado em algumas versões bíblicas, se refere ao amor ágape, o amor cristão em ação. Ainda que o amor ágape não seja um Deus, Deus ele é amor em sua essência. Com essa afirmação, o apóstolo João ele classifica o amor ágape como sendo uma pessoa, ou seja, é muito mais que um simples sentimento. Deus, sendo o amor em pessoa, nele reside toda a benevolência, toda a misericórdia e todo o perdão. É por meio do amor ágape que Deus ele concede e capacita o cristão a cultivar a piedade humana acima dos interesses pessoais, fazer uso dos dons espirituais de maneira correta, servir aos irmãos e até mesmo às pessoas não cristãs, manifestar bondade, misericórdia e perdão. Como fruto do Espírito Santo, o amor ágape é o resultado direto da ação do Espírito Santo no cristão, condicionando o cristão a amar ou permanecer amando, mesmo quando seus limites pessoais ou racionais forem extrapolados.
como fruto do Espírito Santo, em decorrência do significado do termo fruto oriundo do grego karpos, que é aquele que se origina ou vem de algo, aquilo que é produzido pela energia de um organismo vivo, o amor ágape tem origem no Espírito Santo de Deus. É uma válvula de escape que evita o cristão ter aí abalada a sua fé, perder o seu equilíbrio espiritual e cometer aí a insanidade, desejar ou fazer o mal a alguém, ou mesmo deixar de fazer ou de promover o bem-estar a uma pessoa desafeta sua. De acordo com Tiago, o meio-irmão de Jesus, a fé cristã é e deve ser evidenciada pelas boas obras. E as boas obras que evidenciam a fé cristã é o resultado do amor ágape na vida do cristão, que se dispõe a amar, ajudar e cuidar de outras pessoas, mesmo que elas, humanamente falando, não mereçam. Por isso, o amor ágape é a primeira entre as 9 características do fruto do Espírito Santo mencionadas por Paulo. É o caminho mais excelente do que os melhores dons. É a essência sem a qual nada seria, nada é, nada faz ou fará sentido, nada se aproveita ou se aproveitaria. Para o pastor escocês Robert Murray, um homem ele não pode ser um verdadeiro ministro até que pregue a Cristo por amor, até que ele desista de lutar para atrair as pessoas para si e busque atraí-las a Cristo. O amor ágape jamais acaba. Portanto, é diferente do amor eros, do amor passional, da paixão que dura no máximo de 3 a 4 anos. O que condiciona o amor ágape jamais acabar é o fato de ele fazer parte da essência divina e Deus ele é eterno, de eternidade a eternidade. Paulo ele chega a afirmar que os dons cessarão, o conhecimento desaparecerá, mas o amor ágape nunca falhará por ser permanente. Significa dizer que enquanto o cristão ele permanecer de forma resiliente na dependência de Deus, ligado com Jesus, nada poderá tirá-lo do coração de Deus ou desestabilizar suas ações e não ações na jornada cristã. Corroborando a resistência do amor ágape, ele também é traduzido por misericórdia, termo com origem no latim misere, e que significa sentir piedade, sentir compaixão com o coração, com um sentimento incondicional, puro e perfeito. O amor ágape, ele é destinado a todos, tanto no sentido de expressar e de distribuir, quanto de receber e de experimentar. O presbítero Gaio, citado por João na sua terceira epístola, ele foi elogiado, pois se portou de forma exemplar, exercitando o amor ágape, tanto com os conhecidos como com as pessoas desconhecidas. Era prática na vida de Gaio e também de Demétrio seguir as instruções de Jesus, por isso eles foram reconhecidos por toda a comunidade cristã. A demonstração de amor sem acepção de pessoas é que qualifica e quantifica a força de uma pessoa como exemplo dos fiéis, como verdadeira discípula de Jesus. Já dizia o pensador e filósofo chinês Confúcio, a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. É imprescindível que cada discipulador se conscientize de que o exemplo é o que há de mais valioso a um discipulador. Para o pastor Gerson Elias Torrezan, sem o amor, a soberba ela torna-se inevitável e o poder uma força monstruosa e destruidora. Completa o pastor Alex de Mello em seus comentários que, infelizmente, muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. O amor ágape, como um dom, é um presente, uma dádiva de Deus ao ser humano, pois Deus ele transmite parte da sua essência para a vida humana, permitindo que as pessoas experimentem, desfrutem do amor dele e tenham condições de distribuir esse amor a outras pessoas. Ainda dentro da declaração do apóstolo João de que Deus é amor, dando pessoalidade ao amor ágape, Deus na pessoa do amor, ele se manifestou, se revelou ao mundo por meio de Jesus, o que nos permite transliterar o que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, da seguinte forma: Deus amou de tal maneira que deu parte de si mesmo para que todo aquele que crê em sua essência divina manifestada por amor não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma prova de amor incondicional, puro e perfeito, cujo aí o resultado foi o sacrifício expiatório de Jesus na cruz, em substituição à humanidade pecadora.
O amor presenteado por Deus à humanidade e manifestado na pessoa de Jesus é quem liberta o homem do pecado. O amor ágape foi prometido por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi anunciado pelo profeta Isaías de que esse amor se apresentaria à humanidade após ser gerado no útero de uma mulher jovem na idade de se casar. Foi comunicado por um anjo a José de que esse amor seria o cumprimento da promessa salvadora. Foi recebido nos braços de sua mãe biológica e do seu pai adotivo, que o colocaram deitado em uma humilde manjedoura. Foi entregue e crucificado no Gólgota para evitar que o ser humano desça nas profundezas do inferno. Ficando aí a cruz do Calvário como a melhor fonte de definição do amor ágape, pois a razão para Deus amar como amou e expressar o seu amor pela humanidade como expressou foi justamente o que feria a santidade de Deus e não o que alegrava ou completava Deus. Éramos inimigos de Deus, éramos merecedores de condenação sumária ao suplício eterno. Contrariando aí toda a lógica humana, o raciocínio humano, Deus ele doou, presenteou, concedeu a dádiva do amor na pessoa do seu Filho como a única fórmula capaz de sanar, de reverter tudo, transformar o ser humano em amigo de Deus, lhe dar condições de se aproximar de Deus sem ser fulminado temerariamente, desfrutar do eterno amor e distribuí-lo a outras pessoas. Inexiste profundidade, altura, longevidade ou atrocidade capaz aí de ultrapassar os limites do amor ágape como um dom, como um presente, como uma dádiva de Deus. O amor ágape, ele constrange, ele pressiona por todos os lados o homem, o ser humano, a viver uma vida de santidade. Além disso, observando o significado no latim do termo constranger, o amor ágape ele também aperta, ele liga, ele une fortemente o ser humano aos princípios cristãos, conduzindo o cristão a viver em novidade de vida, deixando para trás aí a vida de pecaminosidade. Diótrefes ele foi confrontado por João na sua terceira epístola, justamente porque ele apresentava evidências convincentes de que o seu caráter era contraditório, o oposto do amor ágape. O perdão divino irradiado no coração humano, ele muda a perspectiva de vida da pessoa, torna sensível à obediência, condiciona a pessoa a abrir mão de tudo que pode macular o nome de Cristo, ferindo a santidade de Deus. A pessoa que experimenta o genuíno arrependimento e recebe o perdão fruto do amor de Deus, ele consegue espontaneamente viver de forma irrepreensível, refletindo em si a santidade divina. Numa referência aos cristãos nominais, as pessoas que apenas se intitulam cristãs, mas que evidenciam não terem se permitido experimentar o amor ágape, o pastor e escritor Hayden Wilson Tozer, ele diz que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Deus ele ordena-nos a amar como ele amou, ou seja, a oferecer aos outros um amor sacrificial, incondicional, puro, perfeito e que independe de as circunstâncias serem favoráveis ou não. Quanto a oferecer amor sacrificial, não significa que o ser humano ele tenha que se prejudicar para ajudar quaisquer outras pessoas, pois Jesus já fez o que tinha que ser feito nesse sentido. É no sentido de se esforçar, de oferecer um pouco mais que o habitual do que o que se costuma fazer. É ir além e, se necessário, romper limites por meio dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Amar é se envolver com o que há de mais precioso que Deus transmitiu à vida humana. Como exposto no vídeo da aula 2 deste trimestre, o fato de Deus ordenar que o cristão ame ao próximo não obriga o cristão a amar de quaisquer formas ou a satisfazer caprichos pessoais de quem quer que seja. O limite, o nível qualitativo, quantitativo e protetor é o amor a si mesmo. Essa foi a régua utilizada por Gaio e Demétrio na demonstração e no exercício do amor ágape, por isso despertou a atenção positiva de João e o testemunho da comunidade local. Como um exímio estudioso dos princípios bíblicos, o célebre pastor e teólogo John Wesley, considerado e nominado de o pregador das ruas, ele disse o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder.
A isso eu acrescento: apenas respeite o limite da preservação e da manutenção da sua comunhão com Deus no que você fizer ou deixar de fazer. Quanto às manifestações de amor, elas devem ser evidenciadas na prática do dia a dia em todas as atividades cristãs desenvolvidas pelos servos e servas de Deus, num reflexo autêntico do reconhecimento e também da aceitação da manifestação de amor por parte de Deus Pai e de Deus Filho. Assim como Gaio e Demétrio foram importantes colaboradores do apóstolo João na estruturação e consolidação da fé cristã em suas épocas, cada cristão pode manifestar em si o amor ágape, pelo menos de 3 formas. Primeiro, discipulando em amor, auxiliando outras pessoas a adquirir conhecimento a respeito dos propósitos de Deus para a vida humana e se ajustar a eles. A ordem de Jesus ela foi clara e objetiva ao comissionar seus servos e suas servas a ensinar tudo que Jesus tinha ordenado a fazer discípulos para Jesus. Ou seja, cada cristão precisa trabalhar pautado no amor ágape para gerar novos cristãos, novos discípulos de Jesus. A exemplo de Jesus que se dispôs a sair da zona de conforto celestial e divina para se humanizar, se submetendo a condições de perseguições, incompreensões, acusações, fome, cansaço e toda sorte de tentações, sem se deixar ter enfraquecido a sua fé, seu comprometimento em cumprir a vontade do Pai, sua comunhão com Deus. Cada cristão deve se dispor a, se necessário, deixar sua zona de conforto para alcançar vidas para Cristo e discipulá-las. Na Adefama Madureira, temos aí o projeto ID voltado para evangelizar, discipular e integrar as pessoas à igreja. Além de ser um importante celeiro de almas, o ID é o local ideal para a formação de novas lideranças, de novos discipuladores para Cristo. Em segundo lugar, o cristão ele pode e deve manifestar o amor ágape, perdoando por amor, sem nenhum interesse pessoal, em desconformidade com os princípios cristãos. O perdão é uma excelente forma de o cristão demonstrar que experimentou o amor de Deus e que por isso ama o seu próximo. Mesmo porque perdão só pode ser oferecido a quem precisa, a quem provoca mágoas, a quem persegue, a quem não faz por onde, não faz por merecer. Aliás, a quem merece ser prejudicado em decorrência de suas más ações completamente em desconformidade com a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez na cruz lá com seus algozes. É isso que o cristão precisa reproduzir, imitando fielmente a Jesus. A graça de Cristo ela é suficiente para cobrir quaisquer tipo de pecados nos seus diferentes graus de consequências. Como prova disso, Jesus ele sempre propôs perdão aos pecadores e marginalizados. Outra prova foi o encontro que Jesus teve com Pedro após a sua ressurreição. Pedro havia fugido no momento que Jesus foi preso, deixou Jesus na mão e o negou veementemente ao ponto de praguejar, mas se arrependeu. O que Jesus fez em contrapartida? O convocou nominalmente para se encontrar com ele e o comissionou a ser pastor de suas ovelhas. É quem erra que precisa de perdão. Portanto, refresque aí a sua memória e vá atrás daquelas pessoas que erraram e precisam ser redirecionadas para o aprisco do Senhor, para desfrutar do perdão divino, servi-lo com dedicação plena e atrair também outras pessoas a receberem o perdão de Cristo. A única coisa que Jesus não suporta é a hipocrisia. Inclusive, Jesus ele deixou claro na oração do Pai Nosso que o ato de não perdoar os ofensores impede a pessoa de ser perdoada por Deus. Parafraseando o que diz o teólogo Lewis Smedes, pode-se afirmar que você saberá que o perdão divino ele começou a surtir efeito em sua vida quando você se lembrar daqueles que te feriram e sentir o poder de desejar o bem a essas pessoas. Por último, e não menos importante, o cristão pode e deve manifestar o amor ágape entregando-se por amor. Isso no sentido de a pessoa ela se dedicar plenamente, ser compromissada com a vontade de Deus e no desempenho de suas funções cristãs do dia a dia. É preciso ir atrás das ovelhas perdidas, feridas, incapazes ou impossibilitadas de retornar ao aprisco sozinhas, trabalhando segundo o coração de Deus e não segundo o coração humano que é enganoso. É preciso cuidado mútuo entre os membros da família e com os domésticos da fé. É preciso ser compromissado, compromissada nas obrigações seculares. Tudo sempre de forma humilde e mansa, baseada, centrada nos ensinamentos de Jesus,
ciente de que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para o escritor Ted Christman, para ter um coração segundo o coração de Deus, é preciso, entre outras coisas, ter um coração de amor. Lembre-se de que o amor ágape é mais que um sentimento. É a expressão da essência divina, é uma ação gerada pelo Espírito Santo na vida do cristão, cuja fonte é o próprio Deus. O amor ágape é o presente, é a dádiva de Deus capaz de gerar libertação, perdão, proteção e estímulo para o compartilhamento com outras pessoas. Manifeste o amor de Deus em sua vida, discipulando outras pessoas para Cristo, exercitando atitudes altruístas, liberando aí perdão a quem precisar dele, se entregando no cuidado com o rebanho do Senhor, a exemplo de Jesus, de Gaio, de Demétrio e do apóstolo João. Se conscientize que o verdadeiro poder de um cristão está em imitar Jesus, que é a fonte, o modelo do perfeito amor de Deus. Ore para que o amor de Deus ele seja manifestado em sua vida, como também na vida e no ministério dos seus líderes. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.